Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os que estão conectados conosco para mais esse tempo de compartilhar e meditar na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Eu queria compartilhar um texto que está no Salmo 143, no versículo 10, onde o salmista diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Os salmos de Davi, eles são preciosos. Este é um dos salmos que foi escrito por Davi. Além de eles revelarem circunstâncias pelas quais Davi passou na sua vida, no seu reinado, também apresentam a maneira como ele buscou a Deus, como Deus interferiu, como Deus livrou, como Deus lhe deu vitória. Mas também, certamente, esses salmos, eles trazem lições muito importantes para a nossa vida hoje. Quantos ensinamentos, quantas verdades, quantos princípios, quantas orientações específicas nós encontramos aqui nesses salmos, plenamente aplicáveis à nossa vida, que se funcionar na vida de Davi, certamente também vão dar certo na vida de cada um de nós e vão nos trazer experiências novas e bênçãos especiais. E esse versículo 10 que eu li, ele é muito precioso. Diz ali: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Então aqui o salmista, ele nos desafia a reconhecer o nosso Deus e desejar a sua vontade para a nossa vida. Certamente é uma orientação muito, muito, muito importante. E eu tenho comentado de vez em quando compartilho, ministro a palavra, que um dos grandes problemas hoje do povo de Deus é a falta do conhecimento mais íntimo e mais profundo do Senhor. E essa falta de conhecimento faz com que eles enfrentem problemas e, por não conhecerem a Deus, não sabem como se postar, o que fazer para poder superar esses problemas que lhes sobrevêm. Além disso, muitos, por falta de conhecimento, acabam vivendo uma vida errada. Aliás, Jesus repreendeu os religiosos dos seus tempos, dizendo: vocês erram por não conhecerem a palavra de Deus. E essa colocação de Jesus, ela continua vigorando para os nossos dias. Muitos erram, não porque queiram propositalmente errar, mas porque, de fato, lhes falta um conhecimento mais claro de Deus e dos princípios que Deus tem liberado para as suas vidas. Qual é o resultado? É que as pessoas sofrem sem que precisassem sofrer. Por quê? Porque não conhecem aquilo que Deus, os subsídios, o que Deus lhes coloca à disposição para poderem vencer e superar as causas do seu sofrimento e das suas dores. Por isso, essa colocação da necessidade de nós conhecermos a Deus é muito importante. Por exemplo, se nós vamos aos 10 mandamentos. 10 mandamentos são a lei que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. E ali há princípios de vida muito fortes, muito importantes. Mas antes de Deus entregar os mandamentos ao povo, o que Deus fez? Deus, ele procurou revelar-se a si mesmo, procurou dar-se a conhecer ao povo. Ali no versículo 2, Êxodo 20, versículo 2 diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que te tirou da terra do Egito. Todo o povo de Israel conhecia o Deus que os havia tirado do Egito. Era uma história que era contada, repetida. Muitos deles haviam vivido essa realidade desde o Egito, quando Deus mandou as 10 pragas,
depois a saída do povo, a caminhada no deserto, a passagem do Mar Vermelho, um maná, muitas coisas tremendas que Deus havia feito. Por isso, antes de Deus lhes dar a lei, Deus tenta mostrar quem Ele é, para que as pessoas entendessem que quem lhes estava dando aquelas leis era alguém que tinha crédito, alguém que tinha agido em favor deles, um Deus que os tinha abençoado. Consequentemente, se eles se sujeitassem àquelas leis, seriam abençoados sempre mais na sua vida. Então isso é extremamente importante. Então quando você conhece a Deus, você não vai ter dificuldades, com certeza, de desejar e de andar dentro da vontade de Deus. Porque você sabe que essa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz Paulo aos Romanos. Então é óbvio, quando eu conheço a Deus, conheço o seu caráter, conheço a sua forma de agir, me relaciono com Ele pessoalmente, eu não vou ter dificuldade de me sujeitar à sua vontade, porque eu entendo que ela é boa, perfeita e agradável. Então, se eu me sujeitar a essa vontade, eu vou colher frutos que vão trazer bênçãos para a minha própria vida. Para conhecer melhor a Deus, o que precisa? Todos sabemos, precisamos mergulhar cada vez mais na palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos meditar, precisamos estudar a palavra, porque lendo, meditando e estudando, nós vamos nos deparar com textos que revelam quem Deus é, que nos trazem detalhes a respeito da pessoa, do caráter, da vontade desse Deus, e tudo isso vai o quê? Vai nos proporcionar a oportunidade de nós ajustarmos a nossa vida cada vez mais a essa vontade de Deus. Consequentemente, seremos bem-sucedidos e colheremos frutos de uma vida comprometida com o Deus Todo-Poderoso. Então, é tão importante que cada vez mais a gente busque o Senhor na sua palavra, porque ali nós vamos conhecê-lo e vamos conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Mas o nosso versículo vai adiante. Na segunda parte, ele diz assim, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. O que nós concluímos aqui? Que se nós quisermos desfrutar da consolação e do conselho do Espírito Santo, nós precisamos reconhecer o grande amor de Deus. Com certeza Deus é amor. No versículo 11 diz, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Deus, Ele é um Deus de amor. E quanto mais nós conhecermos o amor de Deus, mais nós seremos abençoados. Aqui em João, no capítulo 14, versículos 13 a 17, nós temos as seguintes palavras de Jesus. Diz, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Que palavra linda do Senhor Jesus aos seus discípulos e, é claro, por extensão, a cada um de nós hoje. Uma palavra, com certeza, muito, muito importante, porque Ele está falando a respeito do Espírito Santo. Nos versículos 13 e 14, diz, e tudo o que vocês pedirem em meu nome farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Uma promessa realmente maravilhosa. Então, quando nós reconhecemos o Senhor, entendemos o quanto Ele nos ama, não só pediremos o consolo e o conselho do Espírito Santo, mas certamente
experimentaremos de uma forma prática e real a ação desse Espírito Santo na nossa vida. Isso é o que realmente importa, isso é o que realmente é tão importante. Então, o que o Espírito Santo faz? Se nós olharmos aqui mesmo em João, eu anotei alguns versículos aqui que estão registrados no Evangelho de João, ainda no capítulo 14 de João, versículos 26 e 27, diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, que o Espírito Santo nos faz lembrar os ensinos liberados pelo Mestre, o Senhor Jesus, que o Espírito, ele planta a paz genuína no nosso coração. É o Espírito Santo, e por isso o salmista nos desafia a nós nos relacionarmos com o Espírito Santo, buscarmos conselho, porque ele vai ter exatamente o que nós precisamos para a nossa vida. No capítulo 16 de João, no versículo 13, diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, que o Espírito Santo anunciará o que ainda está por acontecer, que o Espírito Santo nos moverá a glorificar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Então, é o Espírito Santo, e no nosso texto exatamente, Davi, ele fala a respeito disso, a importância de nós sermos sensíveis ao Espírito Santo. Diz que o teu bom Espírito nos guie por terreno plano. Glória a Deus, porque hoje o Espírito habita em nós. E uma das suas funções é nos guiar por um caminho plano. O Senhor, pelo Espírito, é aquele que pode nos desviar de pedras, de penhascos, de acidentes, de problemas, porque o caminho que o Senhor tem para nós é um caminho plano, é um caminho abençoado. E convenhamos, queridos, como nós precisamos conhecer e sermos guiados por esse caminho, para que a nossa vida seja uma vida verdadeiramente abençoada. Jesus, ele diz lá em João 14:18, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador e ele habitará em vocês. E todos sabemos que a partir do Pentecoste, o Espírito Santo passou a habitar no coração de todos aqueles que creem. Por isso que Paulo escreve lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3:16, que nós somos templo, somos morada, somos habitação do Espírito que habita em nós. Então hoje você e eu temos o Espírito em nós, com esse propósito, ou com um dos propósitos, de nos guiar, de nos conduzir por um caminho reto, por um caminho plano, por um caminho que de fato nos abençoe, um caminho que nos dê paz, um caminho que nos dê a verdadeira vida, um caminho que gere alegria em nosso coração, uma vida que traga refrigério no meio das lutas e batalhas do dia a dia. O Espírito é aquele que traz refrigério ao nosso coração, para que a gente retome o alento e a gente avance cada vez mais, vivendo a nossa vida cristã da forma como o Senhor deseja que nós vivamos. Voltando ao texto, diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. Esta foi a oração de Davi ao Senhor, que Deus, de fato, lhe ensinasse a sua vontade e que o bom Espírito o conduzisse por caminhos planos. Certamente é um pedido que você e eu fazemos, porque nós precisamos e almejamos exatamente esse tipo de vida. Precisamos dos bons conselhos de Deus para nós. E esses bons conselhos nós vamos encontrar nas Escrituras. E quanto mais nós conhecermos esses conselhos e andarmos por eles, mais nós vamos ser abençoados. Precisamos, é claro, do Espírito Santo em nós, para que ele, agindo no nosso interior, nos conduza ao caminho plano que ele tem preparado para cada um de nós. Que ele nos desvie de todo o mal que eventualmente possa nos acontecer na nossa caminhada
como cristãos. Então, eu queria que você pensasse rapidamente sobre esse versículo. Muito simples, mas com verdades tão profundas, com desafios preciosos para a vida de cada um de nós. Por quê? Porque o desejo de Deus é que a tua e a minha vida seja uma vida agradável diante dele. Certamente é o nosso desejo que a nossa vida seja agradável também na presença do Senhor. Portanto, quando nós nos detemos na palavra e quando nós nos propomos a viver essa palavra, nós vamos certamente colher os frutos e vamos ter a presença e a bênção do Senhor através do Espírito agindo em nós e levando-nos àquela vida que o Senhor tem preparado para todos aqueles que creem. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, que palavra linda, simples, que nós encontramos aqui no Salmo 143, Salmo de Davi, onde ele diz: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Pai, planta em cada um que está, ó Deus amado, conectado conosco, planta em cada um o desejo de conhecer a vontade do Senhor. Talvez antes conhecer o próprio Senhor. Deus, move nos corações, Pai, para que o teu povo, aqueles que se chamam pelo teu nome, tenham cada vez mais sede de Deus, cada vez mais se sintam desafiados a buscar o Senhor, para que o Senhor se revele traços do seu caráter, revele a sua maneira de agir, para que, ó Deus, o teu povo aprenda cada vez mais como caminhar, ó Deus, em sintonia com esse Deus, alinhado com esse Deus, alinhado com a vontade do Senhor, e assim colhe os frutos da bênção, ó Deus, que o Senhor prometeu dar àqueles que são fiéis. Senhor, derrama do Espírito Santo sobre os teus filhos. Pai, amplia a ação do Espírito nos corações, porque Ele é o conselheiro, é aquele que nos guia, é aquele que tem direção para a vida dos filhos. Em todo o tempo, Pai, precisamos, no contexto que nós vivemos, Senhor Deus, da Tua bênção, da direção do Espírito, do fortalecimento do Espírito, sim, do ensino que o Espírito Santo traz, para que a nossa vida esteja muito bem consolidada, a nossa vida esteja muito bem alicerçada sobre a rocha, e nada e ninguém possa perturbar a nossa comunhão com o Senhor, e, ó Deus, a condução da nossa vida dentro do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu quero orar e abençoar a cada um que está conectado conosco, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, fim de semana, nossas atividades são normais. No sábado à noite, o encontro dos livres, jovens, para um tempo de comunhão, de louvor, de adoração ao Senhor, palavra. Venha, participe. E no domingo, os 2 cultos, às 9 horas, 19 horas, culto da família, louvor, adoração, palavra de Deus, um tempo para você estar conectado com o Senhor, poder adorá-lo e receber de Deus aquilo que Ele tem preparado em Cristo para você. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.